Então, estamos de volta, dando continuidade aqui à segunda parte do vídeo do módulo 3 do nosso curso, né? Então, vamos dar continuidade às medidas de controle. Então, há diferentes medidas que podem ser implementadas a fim de controlar a exposição nos ambientes de trabalho. Algumas medidas são preferíveis em detrimento de outras, e é possível desenvolver uma lista de medidas em ordem prioritária. Tal lista é comumente conhecida como uma hierarquia de controle. Então, o que é interessante dessa imagem? Como vocês viram, né, foram listados vários riscos administrativos e riscos de infraestrutura. E aí, quando se busca soluções para cada um daqueles riscos, a gente tem que tentar pensar, primeiro, que o fundamental seria o quê? Eliminar o risco. Essa é a medida mais eficiente. Mas não podendo eliminar esse risco, hierarquicamente, a gente pode tentar uma outra medida de controle, que é a substituição de um agente, que é esse que proporciona um maior risco, por um que proporciona um risco menor, um risco inferior, ou então que não tenha o risco, né? Substituir então esse produto. Caso também não seja possível, ou mesmo tendo sido feito e persistindo o risco, você pode fazer um controle de engenharia. Uma capela é um controle de engenharia. Um isolamento, né, de uma fonte ruidosa é uma medida de engenharia, né? Mesmo assim, a gente pode também ainda tentar as medidas administrativas. O que são as medidas administrativas? Vamos determinar as formas de trabalho dessas pessoas. Então, em vez do fulaninho trabalhar lá durante 6 horas ininterruptas, nós vamos fazer uma escala. Ele vai ficar lá 3 horas e depois vem a Joaninha e fica lá mais 3 horas. E assim eles vão fazer esse revezamento. E a exposição deles vai cair pela metade. É uma medida. Por quê? Porque a última medida, que é aquela menos efetiva, é o equipamento de proteção individual. Mas o engraçado é que no dia a dia a gente sempre pensa o quê? Vamos colocar aqui um EPI que vai resolver o problema. EPI, ele não elimina risco, ele minimiza o dano, certo? E outra coisa também, EPI é desconfortável. Se alguém já chegou para você e disse, vamos aqui, coloca EPI, isso é questão de tempo, você se acostuma. Realmente, você se adapta, depois de um tempo você se adapta. Mas dependendo da condição, ele é sim desconfortável. Então, existe uma série de medidas anteriores que você pode tomar para evitar o EPI. Mas, lógico, se for o caso, você vai ter que utilizar o EPI. Mas nunca pense no EPI como a primeira medida. No momento em que a segurança do trabalho começou a fazer esse diagnóstico nas unidades, não foi o EPI o primeiro pensamento. O primeiro pensamento foi, vamos montar a comissão interna de saúde do servidor. Porque primeiro nós temos que disseminar informação, nós temos que disseminar conhecimento, certo? E aí do relatório, veio a lista mestre de EPI, que é o quê? Certo? Vamos ter que usar EPI? Vamos ter que usar EPI, mas vamos usar os EPIs corretos? Porque EPI incorreto, além de ineficaz, é ainda mais desconfortável. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês nesse primeiro slide. Então, as medidas de controle, elas podem ser minimizadas, né, em 3 circunstâncias. Então, as medidas de controle, na verdade, elas podem ser aplicadas, em 3 momentos diferentes, né? Na fonte, no percurso e no próprio trabalhador. E aí vamos ver o que seria cada um desses, né? Na fonte, a fonte seria realmente a eliminação, a substituição, né, dessa fonte, ou a modificação de algum processo de trabalho, a automação desse processo. A automação é maravilha, né? Se fosse possível automatizar, tudo seria ótimo, né? Para a segurança do trabalho. A isolação, a contenção, o enclausuramento desse processo e a ventilação exaustora local. Por exemplo,
profissional que está fazendo solda. Aí você tem ali uma ventilação geral. Será que está sendo tão eficiente quanto uma ventilação local? Ou seja, bem onde ele está fazendo a solda, ter já uma espécie de aspirador que suga todo aquele vapor que está sendo gerado pela solda. Já suga bem aqui na fonte. É muito mais eficiente do que aquela geral, né? Provavelmente o profissional que está lidando com essa soldagem, com esse processo de soldagem, mesmo com essa geral, ele ainda está inalando os produtos químicos, né? E a local não. Você neutralizaria exatamente ali na fonte. E aí vamos dar continuidade. Entendido? Via. Na via seria ventilação geral, né? Aumentar a distância. O ruído tem muito isso, né? Quanto mais distante da fonte, né, menos você vai sentir os impactos. Então, se for possível separar um pouco isso, melhor, né? Uma casa de gás, se for possível você fazer a instalação dela mais longe, né, você também vai estar minimizando esse risco. Em relação à programação de trabalho, isso é também fundamental, né? Será que esse aqui, horário X, do meio-dia, é o mais adequado para aquele profissional realizar o serviço? Né? Será que 1h da tarde, no meio do sol quente, é o horário mais adequado? Será que ele não poderia fazer ali um pouquinho mais cedo, de manhãzinha cedo, ou lá para o finalzinho da tarde, para evitar essa radiação? E no trabalhador? São as boas práticas de trabalho, os procedimentos operacionais, equipamento e os equipamentos de proteção individual. E aí vamos ter exemplos, né, do que seria cada uma dessas medidas de controle que podem ser implantadas. Então, na fonte, seria eliminação, por exemplo, na fase de projeto. E aí vem uma coisa que a gente observa muito dentro das unidades, laboratórios que foram concebidos, pensados por pessoas que são logicamente especialistas na área em que o laboratório se propõe a produzir. São biólogos, são profissionais da química, mas não são profissionais da segurança, não são arquitetos. Então, eles projetam pensando no seu produto final, não na sua segurança exatamente. Então, a gente já entrou em laboratórios de química, que tem tudo para ter um chuveiro de emergência e não tinha chuveiro de emergência. Nós já entramos em laboratórios de química e outros, né, que tem tudo para precisar ter uma saída de emergência e também não tem, porque aquele profissional, né, que pensou aquele ambiente, ele não pensou nesses quesitos. Afinal de contas, ele estava pensando no produto final, na necessidade dele. Então, tem lá uma bancada legal para trabalho, tem todos os equipamentos, né? Ele pediu para colocar várias tomadas, porque são vários equipamentos, mas não tem esses outros itens de segurança que seriam fundamentais. Outro exemplo aqui, né, é o exemplo do projeto de incêndio. Então, tudo isso a gente já consegue, esses riscos a gente já consegue minimizar no momento de projeto. Essa foto aqui embaixo é bem interessante porque ela mostra a marcação de todo o maquinário desse chão de fábrica, né? Então, você tem uma área de circulação bem extensa, locais bem demarcados, né, para os equipamentos. Não dá de perceber, mas é interessante que se tenha áreas de circulação ao redor desses equipamentos, porque dependendo do que você for manusear nesse equipamento, você precisa de uma área de trabalho para circulação. Então, tudo isso tem que ser previsto ainda na fase do projeto. Não tem como você fazer um ambiente de marcenaria e colocar todos os equipamentos de corte de madeira um bem pertinho do outro, porque no processo de manipulação da madeira, por exemplo, você precisa ter uma área de circulação, você vai ter que usar grandes peças muitas vezes. Então, é importante todo esse pensar arquitetônico.
continuando, a substituição de produtos químicos, né, por outros menos perigosos. Um exemplo é o uso de glicerina para a substituição do formaldeído na conservação de peças anatômicas. Significa dizer que a partir de hoje, todos os laboratórios do Instituto, a gente vai solicitar que seja comprado glicerina? Não, vai depender do demandante. Então, aquele profissional do laboratório, ele deve ser consultado. Quais são os produtos que você tem aqui que a gente poderia estar substituindo por outros menos agressivos? Levantar ele como profissional da área, ele tem até mais noção de lhe indicar o que seria o ideal menos agressivo, mas é importante e fundamental que você sempre questione a necessidade de alguns produtos. Formaldeído é um produto extremamente perigoso, né? Tem forte odor, proporciona problemas ambientais, né, quando descartado de forma incorreta. É um produto classificado pela Agência Internacional de Pesquisa como um agente cancerígeno, né? Então, tem que ter muita atenção a esse tipo de detalhe. Modificação de processos, né? Então, aqui a gente tem um processo de identificação de patrimônio dentro da instituição. Então, isso também já foi feito, essa substituição. Não sei se em todas as unidades, mas nós chegamos em um campus em que o tombamento das peças de patrimônio era feito ainda à base dessa cola com marteladas. Então, a profissional passava a cola atrás da plaquinha, colava ela no patrimônio, né, no móvel, por exemplo, e dava marteladas e mais marteladas para aquela placa se fixar. Então, a gente vai acompanhar um vídeo aqui, rapidinho, de uma tecnologia bem simples, bem acessível, né, que é a impressão de etiquetas apropriadas para essa finalidade. Vamos acompanhar aqui o vídeo? Estou dando continuidade, né? Ainda na fonte, o que a gente pode fazer? Enclausuramento. Essa primeira filmagenzinha, vou colocar aqui para vocês. Tudo adaptativo, né? Que esses sistemas são sistemas de baixo custo. O motorzinho é um motorzinho de máquina de lavar. O que é que passou ali naquele vídeo? É uma estratégia bastante rudimentar, mas eficiente, né? Não necessariamente a gente tem que ter soluções altamente tecnológicas, né? É uma solução eficiente, né? O que é que ele fez? Ele criou uma caixinha, colocou essa caixinha no local do ruído, na fonte do ruído, que eram esses motorzinhos, e pronto, e abafou essa caixinha. Lógico, caixinha de madeira, existem outros riscos gerados, mas o exemplo aqui do controle na fonte do ruído foi eficiente. Ele fez um isolamento, um clausuramento dessa fonte, né? E aí a automação dos processos. Então aí a gente já tem um equipamento super tecnológico, né? Anteriormente a esse equipamento, provavelmente haveria ali a exposição não só ao ruído, mas também há riscos mecânicos, né? Onde o profissional teria que adentrar, pegar alguma ferramenta, ter que manipular um maquinário de modo que pudesse até mesmo amputar um membro, ferir-se de alguma forma. Então, com essa máquina totalmente automatizada, pronto, faz tudo, ele só faz mexer ali nos botões e pronto, finalizado, protegido.
Nós temos aí também a capela. Eu falei de capela já algumas vezes e pode ser que vocês não estejam habituados. A capela, ela também é uma forma de ventilação local, exaustora. Vocês veem muito em laboratórios que têm produtos químicos. Então, para que aquele profissional não faça manipulação, né, ali no espaço, simplesmente inundar o espaço com os gases daquele produto, né, com os vapores daquele produto, ele faz num espaço isolado, que aí no caso seria uma capela. Dentro desta capela existe uma ventilação que ela pega todos esses gases e joga para um espaço aberto, fora. E aí eu tenho duas observações para fazer. A capela é extremamente interessante para o laboratório, mas o local onde esses gases estão sendo descartados, né, ejetados, também é uma coisa a se observar. Nós fomos a locais em que a capela foi instalada de modo a que os gases que eram, né, expelidos da capela eram mandados para um corredor fechado. Então, dentro daquele corredor fechado, quem passava ali estava, né, respirando todos aqueles gases. Então, você tirou de um ambiente e jogou para outro que tem uma alta frequência de pessoas também. E aí vem um risco, inclusive, de explosão. Passa uma pessoa fumando ali, aqueles gases ali têm uma inflamabilidade, né? E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.